Olá pessoal, estou aqui para apresentar mais um vídeo sobre séries de Fourier. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se calcula a série de Fourier de uma onda quadrada com duty cycle de 50%. Vamos calcular também a distorção harmônica desse sinal e o valor RMS. Então vamos lá. Então temos aqui as fórmulas que vamos usar para calcular as séries de Fourier. Então a série propriamente dita, ela é calculada através dessa fórmula aqui, que é o coeficiente A0 dividido por 2, mais o somatório do coeficiente AN multiplicado pelo cosseno de nπx sobre L, mais a multiplicação do coeficiente Bn pelo seno de nπx sobre L. Como eu disse no vídeo anterior, nós vamos pegar um sinal periódico e contínuo no tempo e vamos transformá-lo numa série de senos e cossenos, um somatório de senos e cossenos, de modo que a gente, sobrepondo esses senos e cossenos calculados, nós vamos recriar o sinal original. Então, aqui nós temos a fórmula para o cálculo do coeficiente A0, é 1 sobre L, que multiplica a integral de menos L a L da função que descreve o nosso sinal. O coeficiente AN é 1 sobre L, que multiplica a integral de menos L a L da função que descreve o nosso sinal multiplicado pelo cosseno de nπx dividido por L dx. E o coeficiente Bn é 1 sobre L, que multiplica a integral de menos L a L da função que descreve o nosso sinal, multiplicada pelo seno de nπx sobre L. Para você que não tem familiaridade com o cálculo integral, eu estou deixando aí no vídeo, na descrição do vídeo o link de uma calculadora virtual de integrais. É uma calculadora excelente, calcula qualquer tipo de integral, então você nem precisa saber calcular a integral para fazer as séries de Fourier. Também estou deixando aí para quem estiver interessado dois links de dois cursos de integral. Um é do professor Fernando Grins e outro é de um site em espanhol. São duas playlists aí excelentes sobre o cálculo integral. E aqui o L corresponde aos limites da integração. Então não se preocupe, você vai ver que, embora pareça complicado, tá? Não é também esse bicho de 7 cabeças para calcular isso aqui. Quando a gente chegar nos exemplos aqui, você já vai entender certo como é que é isso aqui. Depois que a gente calculou os coeficientes A0, AN, BN, nós podemos calcular a distorção harmônica desse sinal, cuja fórmula é o seguinte: é a raiz quadrada do somatório dos termos que calculamos aqui, começando com o termo 2 ao quadrado, e assim vai indo, termo 2, 3, 4, 5, 6, dividido pelo primeiro termo. Então, no cálculo da distorção harmônica, nós não vamos usar o termo A0, somente os termos AN e BN. Tá? E o termo aqui, que eu coloquei como sendo a letra T, ele é o somatório do AN ao quadrado mais o BN ao quadrado e a raiz quadrada dessa soma. E depois vocês vão ver que os termos Tn que aparecem aqui, eles podem ser considerados as amplitudes, ou seja, os valores de pico das harmônicas N, em que N1 é a fundamental, ou seja, a primeira harmônica do sinal, o N2 é a segunda, N3 a terceira e assim por diante. Se você, por exemplo, tem um sinal de 50 Hz, que é os sinais aqui que nós vamos utilizar aqui como exemplo, então a primeira senoide que vai ser gerado pela série de Fourier é uma senoide de 50 Hz com uma amplitude x. A segunda senoide que vai ser gerada já é a segunda harmônica, então ela é
no caso 50 Hz é a primeira, a segunda vai ser 100 Hz, a terceira 150 e assim por diante. Então, depois de calculado a distorção harmônica, nós vamos calcular o valor RMS dos termos da série de Fourier. Ou seja, então se você tem um sinal, qualquer que seja o sinal, sendo ele periódico e contínuo no tempo, você pode calcular o valor RMS a partir dessa fórmula aqui, que vai ser o A0 dividido por 2 elevado ao quadrado, mais o somatório de todos os termos dividido pela raiz quadrada de 2 elevados ao quadrado, e depois tiramos a raiz quadrada disso tudo. Então, lembrando, né, os termos, o termo Tn aqui, ele é o AN ao quadrado mais o BN ao quadrado, raiz quadrada disso aqui. Então, você tem aqui o valor de pico do primeiro termo. Então, se n é 1, vai ser o A1 mais o B1 ao quadrado. Então, você vai ter o termo 1. Então, com essa fórmula aqui, se calcula o valor RMS. O termo A0 dividido por 2 aqui é a componente DC do sinal, ou seja, é a tensão média ou a corrente média, se você estiver expressando a corrente através desse sinal, né? Então é a tensão média ou a corrente média. Então vamos lá. Então vamos ao cálculo aqui propriamente dito. Então aqui nós temos um sinal, uma onda quadrada, com um duty cycle de 50%, onde a gente pode ver que o valor de pico é 10, que não importa se é volts, milivolts ou enfim, e nós estamos vendo aqui que o período é 20. Também não importa se é 20 milissegundos, microsegundos, segundos, isso não vem ao caso agora. E como é 50%, nós temos a borda de descida exatamente no tempo 10. Então a primeira coisa que a gente deve fazer quando pega um sinal e a gente quer calcular a série de Fourier é definir o valor de L. Então aqui nós temos, pela fórmula, as integrais elas vão do período menos L até L. Certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vimos que o período dessa onda, desse sinal, é 20. O período dividido por 2 vai ser 10. Então o L para nós é 10. Então esse é o primeiro passo. Então na realidade o L vai ser sempre o período dividido por 2. No segundo passo, nós vamos estender o sinal para o intervalo menos L a L, ou seja, no nosso caso aqui vai ser de menos 10 a 10. Então se nós temos aqui uma onda quadrada, e ela no tempo 0 ela estava em 10, no tempo 10 ela caiu para 0 em amplitude, e no tempo 20 ela subiria de novo para 10, pois é um sinal periódico de período 20. Então, no tempo 0, nós temos uma borda de subida, que vai do 0 a 10. E se a gente continuar para trás, certo? Esse 0 aqui ele vai até o menos 10. Aí no menos 10 subiria de novo para 10 aqui, e assim sucessivamente. Daí quando chegasse no período menos 20 ele cairia. Então a gente tem que estender o sinal, ou seja, continuar ele até que vá no período menos L. Como o nosso L é 10, que foi calculado aqui, então nós temos que estender o sinal até o período menos 10. Então, feito isso, o próximo passo é definir a função do sinal no intervalo de menos L a L, ou seja, no nosso caso, de menos 10 a 10. Então, se você olhar o gráfico aqui, a forma de onda, nós vamos ver que do período de menos 10 a 0, o valor da nossa onda é 0. Então, a função para esse período aqui, f de x igual a 0, quando o x for de menos 10 a 0. Certo? E do 0 até o 10, o valor da nossa onda é 10. Então, f de x é igual a 10
para o intervalo de x maior que 0 e menor que 10. Aqui o f de x, pessoal, nós podemos também interpretar como y, tá? Então y, que é esse eixo aqui, ele vale 0, certo? Vale 0, quando x for de menos 10 até 0. E o y vale 10, quando o x for de 0 até 10. Tá? Então aqui, ó, se a gente olhar a primeira função, que vai ser o primeiro coeficiente que nós vamos calcular, certo? Ele pede, todos os coeficientes, ele pede a integral do período menos L a L da função, certo? Vocês já vão entender isso aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Como nós temos duas funções, na realidade nós vamos ter que somar, fazer a integral dessa função aqui e depois somar com a integral dessa função aqui. Tá? Então, como são duas funções, faz-se necessário calcular a integral de cada uma delas e somar os resultados. Porém, como uma das funções tem valor 0, somente se calcula a integral da função que tem valor diferente de 0 e no intervalo definido. Certo? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Ok, então agora vamos calcular o primeiro coeficiente, que é o A0. Então a fórmula para o coeficiente é A0 igual a 1 sobre L, integral de menos L a L, da função que descreve o nosso sinal. Então nós temos aqui que a função que descreve o nosso sinal, que nós vamos calcular, porque se a gente calcular a integral de 0 do período de menos 10 a 0, que seria o período daqui. Aqui cabe uma coisa aqui, ó, esclarecer que quando a gente fala aqui de menos L a L, ele é o período total, tá? É do menos 10 a 10. Só que como são duas integrais, certo? A gente vai calcular uma integral, vai fazer o cálculo de cada integral no período definido para ela, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente fosse calcular a integral de 0, de menos 10 a 0, isso aqui dá 0. Então não precisa calcular, tá? Porque nós vamos somar a integral, o resultado da integral dessa função com o resultado dessa aqui. E 0 mais alguma coisa é alguma coisa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, 1 sobre L. Então a gente sabe que o nosso L vale 10, então é 1 sobre 10. Integral de 0 a 10, certo? Porque é o nosso período aqui, 0 a 10. Quanto vale o nosso f de x? O nosso f de x aqui vale 10 no intervalo de 0 a 10. Então nós vamos calcular a integral de 0 a 10 de 10 dx. Como 10 é uma constante, a gente traz ela para fora aqui. Então fica 0 é igual a 10 sobre 10 da integral de dx, certo? 10 sobre 10 dá 1, e a integral de dx é x. Então o A0 vai valer x no intervalo de 0 a 10. Aí como é que a gente faz isso aqui? Agora a gente substitui os valores do intervalo dentro de x. Então, começando pelo intervalo de cima menos o intervalo de baixo. Tá? Então, o A0 vai ser igual a 10 menos 0. Ora, 10 menos 0, aqui ou mais 0, então o A0 para nós vai valer 10. Certo? Então, esse é o primeiro coeficiente que a gente calculou para essa série aqui. Para esse sinal, quer dizer. Agora vamos calcular o valor do coeficiente AN. Aqui a coisa já começa a complicar um pouquinho, tá? Então nós temos que a fórmula é AN é igual a 1 sobre L, que multiplica a integral de menos L a L, da função que descreve o sinal, multiplicado pelo cosseno de nπx sobre L dx. Então, de novo, nosso L vale 10, então é 1 sobre 10. Nós só estamos usando a função no intervalo de 0 a 10, porque a função de menos 10, repetindo a função de menos 10 a 0, o valor dela é 0. Então, pela integral de 0 a 10, de 10 vezes o cosseno de nπx dividido por 10 dx.
Esse 10 aqui nós tiramos para fora, então fica 10 sobre 10, que multiplica a integral de 0 a 10 de cosseno de npx dx. 10 sobre 10 dá 1, então a gente resume o nosso cálculo a essa integral aqui. Essa integral aqui nós podemos resolver pelo método da substituição, onde o u é uma constante, que é nπ sobre 10, multiplicado por x. Aí nós temos que achar a derivada desse u. Então a derivada do u, du é igual a nπ sobre 10, que é uma constante. A derivada de uma constante é a própria constante. A derivada de x é dx. Nós temos que isolar o dx aqui para fazer a substituição. Então o dx vai ser igual, esse 10 passa para cá multiplicando e esse nπ passa para cá dividindo. Então nós vamos ter que dx vai ser igual a 10 du sobre nπ. Fazendo a substituição, nós temos então que a n vai ser igual a integral no intervalo de 0 a 10 de 10 nπ dividido por nπ, cosseno de u, du. O 10 nπ aqui é uma constante, podemos tirar para fora da integral. Então fica 10 nπ, que multiplica a integral de cosseno de u, du. Então era aqui que a gente queria chegar. Integral de cosseno é seno. Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 10 sobre nπ, que multiplica o seno de npx sobre 10 no intervalo de 0 a 10. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter o AN vai ser igual a 10 sobre nπ, que multiplica o seno. Agora a gente vai substituir os valores desse intervalo aqui dentro da variável x. Então vai ser seno de 10, que multiplica nπ dividido por 10, menos seno de 0, porque agora estamos com um intervalo inferior, de 0 que multiplica nπ sobre 10. Então o AN vai ser 10 dividido por nπ, que multiplica seno de nπ menos 0. Aqui porque a multiplicação dá 0 e seno de 0 é 0. Essa multiplicação aqui dá 0. Por quê? Porque o seno de qualquer múltiplo inteiro de π é igual a 0. Então, se você tiver aqui 1π, 2π, 3, 4, 5, 10π, esse valor de seno aqui vai dar sempre 0. 0 menos 0 é 0 e qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Portanto, todos os termos AN são iguais a 0. Então, o nosso sinal aqui de onda quadrada não possui os termos AN. Então agora vamos calcular os coeficientes BN. O processo de cálculo é o mesmo. Então, só que agora, em vez de na fórmula ser cosseno, como era no AN, agora é seno. Então 1 sobre L, integral de menos L a L da função que descreve o sinal, multiplicado pelo seno de npx sobre L dx. Então 1 sobre 10, nosso L, lembrando, vale 10. 0 a 10, porque só temos valor na nossa função no intervalo de 0 a 10. Então o f de x nesse intervalo vale 10, que multiplica o seno de npx dividido por 10. Esse 10 aqui, como é uma constante, ele sai para fora. 10 sobre 10, seno disso aqui. 10 sobre 10 é 1, chegamos na integral de 0, somente de 0 a 10, de seno de npx sobre 10 dx. Essa integral aqui se resolve também pelo método da substituição, igual a outra, fazendo u igual a nπ dividido por 10 vezes x. A derivada disso aqui é nπ dividido por 10 dx. Temos que isolar o dx. De novo, 10 passa multiplicando o nπ dividindo. Aqui, né? 10 multiplicando o nπ dividindo. Então, temos 10 du sobre nπ é igual a dx. Fazendo a substituição, chegamos na integral aqui de 10 sobre nπ, que multiplica seno de u du. O 10 sobre nπ a gente tira aqui para fora da integral e chegamos nessa integral aqui. E integral de seno é menos cosseno. Então nós vamos chegar nessa
expressão aqui, 10 dividido por nπ, que multiplica menos cosseno de nπx, lembrando, né, que o nosso u vale nπx sobre 10, nπx sobre 10 no intervalo de 0 a 10. Então, nós temos 10 sobre nπ, que multiplica menos cosseno, primeiro o intervalo superior, né? 10 nπ sobre 10, menos, o menos da fórmula, menos o cosseno de 0 nπ sobre 10. Isso aqui se resume a 10 sobre nπ, que multiplica menos cosseno de nπ, menos com menos dá mais, cosseno de 0. Ok? Então, nós temos 10 sobre nπ, que multiplica menos cosseno de nπ mais 1, porque cosseno de 0 é 1. Agora, o cosseno de múltiplos pares de π, 2π, 4π, etc., é igual a 1. Por causa do sinal de menos na frente do cosseno, todo coeficiente bn, cujo n for par, será igual a 0. Tá? Por que isso? Então, porque se nós tivermos aqui o nosso n valendo 2, certo? O cosseno de 2π é 1, aí nós temos menos 1 mais 1 é 0, que multiplica por esse valor aqui, isso dá 0. Então, portanto, só existirão termos bn para n ímpar, certo? Então, o nosso bn aqui vai valer 0 quando n for par, e 10 sobre nπ, que multiplica 1 menos o cosseno de nπ quando n for ímpar, certo? Então, agora que nós já temos o cálculo dos três coeficientes, então vamos montar a série de Fourier. Voltando de novo, a fórmula é o coeficiente A0 dividido por 2, mais o somatório do coeficiente AN vezes o cosseno de npx sobre L, mais o coeficiente Bn vezes seno de npx sobre L. Aqui n a 1, né, valendo 1 até o infinito. Então aqui eu vou esclarecer um negócio aqui. Por exemplo, o AN e o BN são esses coeficientes que a gente calculou aqui, certo? Então, quando n for 1, nós vamos tudo onde tiver n aqui nós vamos substituir por 1. E o x, pessoal, é o eixo do x no plano cartesiano, naquele gráfico onde tem o eixo do x e do y. Então aqui vocês já podem mais ou menos deduzir a complexidade que é calcular isso aqui. Se for fazer isso aqui no braço, calcular todas essas senoides de 1, certo? Porque aí nós teríamos que ter o x aqui, podemos dizer que representa o tempo para nós, certo? Então você já pode imaginar quanto cálculo daria isso aqui para nós calcular, digamos, só 3 termos. Você teria que fazer o n3, daí para x aqui, digamos, por exemplo, o n igual a 1. Então, e para x, digamos, 0, 0,5, 0, 1, 1,5, 1,2 e assim sucessivamente até que completa o período. Então aqui vamos montando a série de Fourier. Então nós achamos que o termo A0 vale 10, o termo AN vale 0 e o termo BN vale 10 sobre Nπ, e o que multiplica 1 menos cosseno de nπ, e vale 0 quando n for par. Então a gente simplesmente substitui esses valores aqui, o A0, o AN e o BN, e nós vamos chegar nisso aqui. 10 dividido por 2, que multiplica mais o somatório de 0, que é o nosso A0, aqui, é o AN, né? Desculpa, o 0 que é o nosso AN vale 0, então 0 vezes o cosseno de npx, mais o Bn multiplicado pelo seno, então o Bn vale tudo isso aqui. Então nós temos 10 sobre nπ, que multiplica 1 menos cosseno de nπ, vezes seno de npx sobre 10. Então nós vamos
a nossa série de Fourier aqui vai ficar resumida a isso aqui. 5 que multiplica o somatório de toda essa expressão aqui com n valendo 1 até o infinito. Então, pessoal, no final do vídeo aqui eu vou pegar essa expressão aqui e vou colocar numa calculadora gráfica, também que eu tenho aqui no meu micro, e também tenho eu vou deixar o link para vocês baixar essa calculadora, ela também tem uma versão virtual. E aí vocês vão ver como é que funciona. A gente vai montar essa função aqui e vamos variar o n de 1 até 30 para vocês ver como é que é isso aqui na prática. E uma vez que a gente calculou a série de Fourier, agora nós podemos calcular o valor dos termos de cada termo aqui. Então, por exemplo, aqui, como dito anteriormente, o termo A0 é a componente dc, ou valor médio da forma de onda. Então, nesse caso aqui que nós calculamos aqui, nós tínhamos aqui uma onda de 10, vamos dizer que é 10 volts de pico, num período de 20, podemos dizer que é milissegundos, com duty cycle de 50%. Então aqui, a tensão média dessa forma de onda é 5 volts. Então está aqui, 10 dividido por 2, 5 volts. Então o primeiro termo da série de Fourier, como dito anteriormente, ele expressa a tensão, o valor da tensão média. No caso aqui vamos dizer que o nosso sinal é um sinal de tensão. Então ele expressa o valor da tensão média desse sinal. Supondo que o período da onda seja em milissegundos, então t igual a 20 milissegundos, isso significa que a frequência do sinal é 50 Hz. Então tem-se, portanto, que N1 é a primeira harmônica ou a fundamental e tem a frequência de 50 Hz. A terceira harmônica é N igual a 3 e tem a frequência de 150 Hz e assim por diante. Lembrando, né, pessoal, que essa onda quadrada aqui não tem os harmônicos pares, então não tem os termos pares, tá? Então a amplitude de cada senoide que compõe o sinal é o termo Bn correspondente. Então, por exemplo, Bn, essa é a fórmula do nosso coeficiente Bn. Então é 10 sobre nπ, que multiplica 1 menos cosseno de nπ. Então, para n igual a 1, certo? Então nós vamos substituir tudo onde tem n por 1. Então vai ficar B1 vai ser igual a 10 sobre 1 que multiplica π, vezes 1 menos cosseno de 1π. Se vocês fizerem essa conta aqui na calculadora, vai dar 6,366 volts. Tá? Então esse é a amplitude da primeira senoide que compõe a série de Fourier. Ou seja, é a amplitude da primeira harmônica desse sinal, ou da fundamental. Para n igual a 3, então nós vamos substituir tudo onde tiver n nessa fórmula por 3. Então B3 vai ser igual a 10 dividido por 3π, que multiplica 1 menos o cosseno de 3 vezes π. Isso aqui vai dar 2,122 volts. Para o n igual a 5, é o mesmo processo, nós vamos ter 1,273 volts. Para o n igual a 7, nós vamos ter 0,909 volts. Então aqui, uma vez que nós calculamos os valores de cada termo da nossa, dos nossos coeficientes aqui, e aqui vocês podem ver que a gente poderia calcular o B9, o B11, o 13 e assim sucessivamente. Quanto mais termos a gente calcular, mais precisos vão ser os cálculos da distorção harmônica e do valor RMS. Mas aqui a gente vai se limitar a 7 só, 7 termos. Tá? Então o próximo passo aqui é calcular a distorção harmônica. Então a fórmula é o somatório dos termos que a gente calculou ao quadrado, começando pelo segundo termo, dividido, isso daí esse somatório a gente tira a raiz quadrada e divide o resultado pelo primeiro termo.
Então isso aqui fica assim. O B3, lembrando que a gente não tem os termos pares aqui. Então fica o termo B3 ao quadrado, mais o B5 ao quadrado, mais o B7 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui tudo, dividido por B1. Então agora basta a gente pegar os termos, o valor dos termos aqui. Então nós temos que o B3 é 2.122, o B5 1.273 e o B7 0.909. Então está aqui 2.122 ao quadrado, mais 1.273 ao quadrado, mais 0.909 ao quadrado. Tira a raiz quadrada disso aqui, dessa soma, e divide por 6.366, que é o nosso termo B1. Aí a gente chega no valor de 0,4141, ou seja, a distorção harmônica desse nosso sinal é 41,41%. Aqui vale uma observação. Um sinal senoidal puro, ele tem uma distorção harmônica de 0%. Então, quanto maior a distorção harmônica, significa que o sinal se afasta cada vez mais de uma senoide pura. Então, uma vez que a gente calculou a distorção harmônica, vamos calcular o valor RMS dessa nossa forma, desse nosso sinal. Então, o valor RMS ele é representado por essa fórmula aqui, que é a raiz quadrada do A0 dividido por 2 elevado ao quadrado, mais o somatório de todos os termos dividido por raiz quadrada, dividido pela raiz quadrada de 2 e elevado ao quadrado. Então nós temos que o nosso termo A0 é 5, então 5 ao quadrado, A0 dividido por 2 dá 5, 5 ao quadrado, mais o termo B1, 6.366 dividido por raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais 222 dividido pela raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, e assim por diante. Então você vai pegando todos os termos, e aqui quanto mais termos tivermos, mais preciso é o nosso cálculo. Fazendo esse cálculo aqui, você vai chegar num valor RMS de 6,981 volts. Então esse é o valor RMS do nosso sinal de onda quadrada com duty cycle de 50% e valor de pico de 10 volts. Agora eu vou fazer uma comparação dos resultados que a gente calculou aqui, obtido pelos nossos cálculos, com o Multisim e com o LT-Spice. Então abaixo a gente vê a tabela gerada pela ferramenta Fourier Analysis do Multisim. Então a gente tem que o componente DC vale 5 volts, que é o que a gente calculou aqui, que é o A0 dividido por 2, vale 5 volts. A distorção harmônica calculada pelo Multisim deu 42,9%. A nossa distorção harmônica deu 41,41%. E aqui nós temos as harmônicas calculadas pelo Multisim. Então a primeira deu 6,366, que bate com o nosso cálculo. A segunda aqui ele deu um valor irrisório, 3 elevado na 10, 3 multiplicado por 10 elevado na menos 16, isso aqui dá 0,0000 e lá vai pedrada. Então, isso mostra que conforme a gente fez nos nossos cálculos, não existem as harmônicas pares. Vocês podem olhar na tabela aqui que todas as harmônicas pares é um valor irrisório, tá? A terceira harmônica, 222, bate com o que a gente calculou aqui. A quinta, 1274, nós calculamos 1273, aqui tem diferenças de arredondamento, né? A sétima, 0,910, nós calculamos 0,909. Aqui a distorção harmônica ela dá uma pequena diferença com o que a gente calculou em função justamente dessas diferençazinhas aqui de casa decimais, e porque o Multisim usa um número bem maior de termos, embora aqui ele só mostre as 9 primeiras, mas ele usa uma quantidade bem maior de harmônicas para fazer o cálculo. Então se a gente usar mais termos
aqui no nosso cálculo da distorção harmônica, nós vamos chegar também próximo desse 42,9. O valor RMS calculado aqui pelo Multisim é 7,07 volts. Nós calculamos 6,98, de novo, né? É a mesma explicação. O Multisim usa um número bem maior de termos para fazer esses cálculos. Nós só usamos 4 termos aqui mais o componente DC. Então podemos ver que os valores calculados pelo simulador são praticamente iguais aos valores calculados manualmente. Agora vamos comparar os valores no LTSpice. Então no LTSpice aqui o valor médio desse sinal é 5 volts, que bate com o que a gente calculou. O valor RMS 7,07, o nosso cálculo é 6.981, então está batendo praticamente, né? Vale a observação de novo, o LTSpice também usa um número maior de termos nos cálculos. Aqui nós temos o gráfico da análise de Fourier feito no LTSpice. Aqui nós temos a primeira harmônica, a terceira, a quinta e a sétima. Aqui vocês podem ver que 49,50 Hz, né? 50 Hz, 150, 250, 350. E os valores aqui não batem com o que a gente calculou. Nós tínhamos calculado 6,366, se eu não me engano. É os mesmos valores que tem aqui, 6,366, 2,122, 1,274. Aqui nós temos 4,5, 1,497 e assim por diante. O que está ocorrendo aqui? É que nesse gráfico aqui, o LTSpice apresenta as amplitudes da onda em valores RMS. Portanto, se a gente dividir os valores que a gente encontrou pela raiz de 2, ou seja, transformar os nossos valores encontrados, que são valores de pico, em valores RMS, nós vamos chegar nesses mesmos valores aqui. Então, se pegar 6,366 e dividir por raiz de 2, vai dar 4,501, que é o valor que está aqui. 2,122 dividido pela raiz de 2 dá 1,5, aqui nós temos 1,49. 1,273 pela raiz de 2 dá 0,9, aqui nós temos 899 milivolts, que é 0,899, e assim sucessivamente, tá? Também é possível usar o comando .fur para salvar os dados em um arquivo TXT. Então abaixo seguem os dados extraídos desse arquivo. Aí aqui sim ele apresenta os valores de pico conforme a gente calculou. Então o componente DC 5 volts, a primeira harmônica 6,366, 2,122, 1,273, 9,095 ele é multiplicado por 10 na menos 1, que é a mesma coisa que 0,909. Então bate com o que a gente calculou e a distorção harmônica 42,88%. E nossa deu 41,41. Então a gente pode ver que os valores calculados manualmente batem com os valores apresentados pelo simulador. E por fim aqui eu fiz uma tabela comparativa dos valores calculados manualmente, os valores apresentados pelo Multisim e os valores apresentados pelo LTSpice. Então, conforme vocês podem ver, o cálculo manual ele fecha 99,9% com o apresentado pelo LTSpice. De novo, ele só não apresenta os mesmos valores, porque nos cálculos manuais foram usados apenas 4 harmônicas, tá? E como eu disse já anteriormente, o Multisim e o LTSpice, nos cálculos que eles fazem, eles utilizam um número bem maior de harmônicas. Então agora eu vou mostrar para vocês a implementação da série de Fourier numa calculadora gráfica para vocês verem como é que funciona isso aqui. Então vamos lá.
Então nós temos aqui o nosso sinal, a nossa onda quadrada, no intervalo de menos 20 a 20. Essa aqui é a calculadora gráfica GeoGebra, também estou deixando o link aí na descrição do vídeo. Então aqui nós vamos variar o número de harmônicas de 1 até 30. Aqui. E aqui vocês vão ver como é que funciona as séries de Fourier. Então aqui foi entrado com aquela função que a gente calculou lá. Então vamos mostrar o primeiro termo da série de Fourier, ou seja, a primeira, os primeiros termos com n igual a 1. Então tá aí, pessoal. Nós temos aí a nossa primeira harmônica. Então aqui temos uma senoide. Vocês podem ver que a frequência dela é exatamente a mesma do sinal original. A gente tinha calculado que o valor de pico dela era 6,366, né? Mas aqui vocês podem observar que está dando 11 alguma coisa. Por que isso? Lembra, pessoal, que tem o componente DC, que é os 5 volts. Então isso aqui funciona como um offset. Vocês podem ver que a senoide ela parte do 5, vai até 11, depois volta para o 5. Então essa diferença aqui, se vocês tirar o 5, vão chegar na amplitude dela aqui de 6,366 volts. Então essa é a primeira harmônica do sinal. Se a gente somar a primeira harmônica mais a terceira, nós vamos já ter esse formato de onda aqui. Então vocês já podem perceber que começa a parecer com o nosso sinal de onda quadrada. Então aqui está somado junto a primeira harmônica e mais a segunda. Porque vocês lembram que a série de Fourier ela é o sinal DC, né? o nível DC, que é o termo A0 dividido por 2, que no nosso caso aqui dá 5, mais o somatório dos termos, no nosso caso aqui B1, B3, B5, B7. Tá? E o X lá, pessoal, que tinha na multiplicação lá do cosseno e do seno lá, é esse eixo aqui, que é justamente o eixo do tempo para poder formar o sinal aqui. Então vocês imaginam calcular isso aqui no braço, desenhar esse gráfico aqui no braço é muito trabalhoso. Então agora eu vou somar junto desse sinal aqui mais a quinta harmônica. Então você já pode ver que vai parecendo cada vez mais a nossa onda quadrada. Somando a sétima, a nona e assim sucessivamente. Quanto mais harmônicas eu somar no sinal, aqui na série de Fourier, mais o sinal se aproxima da onda quadrada. Então aqui nós vamos até 30 só. Podia colocar bem mais termos. Então você já pode ver que está bem parecido com a nossa onda quadrada. Então é isso aí, pessoal. É assim que funciona. No próximo vídeo eu vou mostrar como se calcula as séries de Fourier para a onda quadrada, só que com duty cycle de 40%. Então até lá!